Quer aprender a fazer uma bolsa com duplo fechamento, sarja impermeável, jeans matelassé, alça de couro e que pode ser costurada na máquina doméstica? Se você se interessou, a Bolsa Mariana é a aula perfeita para você. Eu sou a Carol Vilauta, seja muito bem-vinda ao meu canal. Essa aqui é a Bolsa Mariana que você vai aprender a fazer na aula de hoje. Ela tem um fechamento com botão de imã e uma fivela bem estilosa. E aqui em cima você tem um fechamento também com zíper. Então abrindo aqui você tem acesso ao conteúdo da bolsa, que é bem espaçosa. E aí você consegue usar ela transversal ou de ombro, porque ela tem uma alça regulável de couro e é um modelo bem simples de fazer. Não se assuste com esse zíper arredondado, porque eu vou te mostrar todo o passo a passo para confeccionar essa bolsa sem dificuldade. Você pode olhar até o tempo da aula aqui, é uma aula bem rapidinha. Então fica aqui até o final, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para aprender a fazer essa peça linda. E agora eu vou passar para você a lista de materiais. Para essa bolsa, vocês vão usar o molde que está com o link para vocês fazerem o download aqui embaixo na descrição do vídeo. E com esse molde, vocês vão cortar uma vez o tecido principal estampado, que é o tecido que vai ficar aparente naquele tampo da bolsa quando ele estiver fechado. Aqui eu estou usando uma sarja impermeável da nossa linha de estampas exclusivas aqui da loja Carol Vilauta. E eu quiltei essa sarja com quilting livre numa manta acrílica R2 e já cortei certinho no molde. Então eu fiz isso com a sarja impermeável, fiz isso também com um jeans matelassé que eu escolhi, ele já tem uma estrutura aqui, ele já é bem firminho, e eu escolhi esse design aqui que é o Flores Mini. Eles são várias florzinhas quiltadas bem perto, então eu até optei pelo quilting livre para ficar com uma estrutura parecida, porque vocês sabem que o quilting ele deixa o tecido mais durinho, né? Então quanto menor o quilting, mais firme o seu tecido fica. Então para ficar com uma estrutura parecida eu escolhi um quilting menorzinho e fiz um quilting livre aqui na parte de fora. E aqui eu tenho o forro, onde eu cortei aquele molde que vocês vão fazer o download 2 vezes num tecido preto de bolinhas brancas. Muito importante vocês perceberem, pessoal, que o molde que vocês vão baixar tem um acessório aqui embaixo, tem um detalhe, que é uma pence. E vocês vão deixar a pence desse jeitinho aqui e só vão cortar esse excesso de tecido depois que a pence estiver costurada. Então, por enquanto, ó, todas as peças estão com a parte de baixo inteira. A gente ainda não corta a pence, ela tá só riscada aqui por enquanto, assim como aqui no forro, e a gente só vai cortar depois de costurada, tá? Se você tiver gostado dessa estampa aqui, você pode encontrar ela e várias outras estampas exclusivas lá no site carolvilauta.com.br. Essa daqui é a estampa Dream. Aqui eu tenho 45 centímetros de zíper de nylon número 5 com um cursor, 2 pedacinhos do tecido de forro que a gente vai usar para fazer o acabamento aqui nas pontas do zíper, medindo 3 por 6 centímetros, 2 quadrados da sarja impermeável estampada, medindo 8 por 8 centímetros, que vai ser o nosso porta-alça. E aqui para o bolso interno a gente tem 2 cortes do tecido do forro, que é aquele poá pretinho, medindo 20 por 15 centímetros. E para fazer um detalhe no bolso, eu cortei aqui 3 por 20 centímetros também da sarja impermeável estampada. Eu também vou usar uma tira de couro, essa daqui tem 2 centímetros de largura e 1,30 m de comprimento, 8 rebites tamanho 1,5 na cor prata. Vocês podem perceber que a gente está usando todos os metais aqui niquelados, então tudo aqui é prateado. Eu tenho aqui 2 argolinhas retangulares, também com 2 centímetros de largura, um regulador de alça com 2 centímetros de largura, um fecho. Esse fecho é lindo, pessoal, ele parece couro, então ele vai combinar bem com a alça, mas é um material sintético. Ele tem essa fivela aqui decorativa e ele já vem com rebites para instalação. E aqui do outro lado ele tem um botão de imã para o fechamento. Vou começar pelas partes menores, ou seja, pelos detalhes da bolsa. Então a gente vai iniciar aqui com o suporte de alça. Então eu peguei aqueles 2 pedacinhos de sarja impermeável que medem mais ou menos 8 por 8. A gente vai começar dobrando ao meio e vincando. Aí a gente abre e leva cada uma das extremidades até aquela marcação central que a gente acabou de fazer, assim. Em seguida, eu vou dobrar ao meio mais uma vez e a gente vai ter uma tirinha bem reforçada com 4 camadas de sarja. Agora a gente vai levar aqui para a máquina e vai passar uma costura bem na beiradinha
uma de cada lado, que é para poder fechar e ela ficar assim, bem reforçada. Logo em seguida a gente vai passar essa argolinha de metal aqui por dentro, assim, e já vai fazer também uma costura aqui, fixando esse metal no lugar para que ele não saia mais, ele vai ficar preso aqui. Já pode aparar todas as linhas que estão sobrando aqui. E aí vai repetir exatamente o mesmo processo com o outro pedacinho, a outra partezinha de suporte de alça. As duas peças prontas ficam assim, a gente vai reservar agora e vai começar a trabalhar com o bolso interno. Peguei os dois tecidos do bolso interno, que medem 15 por 20, peguei a tirinha de tecido estampado e eu vou posicionar ela aqui numa das laterais de 20 centímetros de uma das peças do bolso. Vou passar uma costura reta aqui usando um pé de máquina. Pé de máquina, na minha máquina, pessoal, é no 3.5, tá? É onde a agulha fica bem centralizada ali no calcador. E vocês podem perceber que a sarja impermeável, apesar de ser bastante encorpada, ela vai super bem na máquina doméstica. Vocês sabem que as minhas aulas aqui e a minha costura do dia a dia também todinha é feita na máquina doméstica. Eu uso uma Janome 1050 DC. E vocês perceberam que mesmo com 4 camadinhas dobradas lá no porta-alça, dá para costurar super tranquilamente. Eu sempre recebo essa pergunta aqui. E aqui vocês estão vendo na prática mesmo como ela costura super bem, sem nenhum problema, inclusive dobrado em camadas, tá? Olha só, costurei aqui, abri a costura, vou posicionar a outra partezinha do bolso aqui. Não esquece de alinhar bem aqui na lateral, ó. Bolinha com bolinha bem na lateral. E vou costurar aqui em cima também. Abri essa costura aqui e agora a gente vai dobrar pelo avesso e costurar as laterais do bolso. Então é importante que essa costura aqui, ela esteja bem centralizada. Então essa partezinha estampada, ela vai ficar dividida bem no meio. E você vai alinhar as pontinhas do tecido de bolinha aqui embaixo. E aí sim, alinhado a parte de baixo, dividiu bem no meio a parte estampadinha de cima, vai costurar em volta e vai deixar uma abertura na lateral para poder desvirar o bolso. Fiz um retrocesso, vou pular aqui a parte da abertura, pode ser mais ou menos uns 5 centímetros, tá? Já é suficiente para desvirar com tranquilidade esse bolso. E aí eu vou voltar a costurar aqui. Nesse caso aqui eu vou vir de cima para baixo agora, que é para não dar nenhum probleminha ali, já que a gente já tem umas costuras em cima, que são dessa inserção do tecido estampado, que é só para fazer um detalhe mesmo, uma gracinha aqui no alto do bolso. Dica importante, pessoal, antes de desvirar o bolso, você vai recortar aqui, ó, o excesso de material de todas as quinas. Então, ó, faz aqui embaixo, aqui em cima. Você vai ver que o seu bolso vai desvirar muito mais bonito e com muito mais facilidade. Importante, vocês sabem, né? Usar um palito ou uma caneta, enfim, alguma coisa para desvirar melhor os cantinhos, mas se você tiver cortado o excesso assim, já fica bem mais fácil. Inclusive, se você é novo aqui no canal, nunca tinha visto essa dica, eu sempre passo essa dica aqui nas minhas aulas, mas se você é novo, está assistindo essa aula aqui pela primeira vez, aproveita e já se inscreve aí embaixo no canal, já toca ali no sininho para receber as notificações quando tiver novas aulas, tá? Não esquece não.
E deixa também seu comentário, o que você está achando da aula? Tá gostando até aqui? Olha só, detalhe aqui em cima do bolso, bolsinho desvirado, tem abertura aqui na lateral que só vai ser fechada quando a gente fizer a instalação do bolso lá no forro da bolsa. Então, por enquanto é isso. Você pode dar uma passadinha a ferro para assentar essa parte aqui de cima e já pode também rebater essa costura aqui. Aqui em cima, pessoal, vocês que decidem. Pode usar costura reta ou pode usar um ponto decorativo aqui em cima. Como eu estou usando um tecido de bolinha, o meu ponto decorativo não vai aparecer muito. Então, eu vou passar uma costurinha reta mesmo, tá? Bolso pronto, vamos reservar ele junto com os porta-alças e agora a gente vai começar a trabalhar com o zíper. O zíper já está com o cursor passado e aí eu vou pegar esses 2 pedacinhos de tecido para fazer o acabamento das 2 pontas e a gente vai trabalhar com esse zíper já fechado assim. Então eu vou pegar esse pedacinho de tecido e vou dobrar assim, um pouquinho para dentro de um lado, um pouquinho para dentro do outro. E aqui, pessoal, eu vou contar um segredinho para vocês. Como a nossa bolsa já vai ficar bem estampada por fora, eu queria um acabamento liso aqui para a pontinha do zíper, só que eu já estava trabalhando com tecido de bolinha. Como esse acabamento ele é bem pequenininho, bem discreto, ele quase não vai aparecer, então eu vou aproveitar para usar o avesso do tecido de bolinha para não ficar muita informação ali. Então eu vou dobrar ele assim e vou fazer o acabamento aqui da ponta, ó, com o tecido pelo avesso. Então ele vai ficar praticamente parecendo um tecido preto liso. Quase não aparecem as bolinhas. Então, dobrei desse jeito, vou fixar aqui nessa ponta e depois vou fazer a mesma coisa com a outra. Então, ó, só uma dobradinha aqui pra dentro para evitar que o tecido fique desfiando e fazer um acabamento legal aqui. Coloco aqui na pontinha e costura. Pode até cortar o excesso de tecido aqui nas laterais e não se preocupe porque esse acabamento da lateral do tecido, ele vai ficar embutido depois na costura do zíper lá na bolsa. Então, por isso que a gente só se preocupou em dobrar, nesse momento, a parte aqui que vai ficar em cima, né? Vou marcar agora o meio desse zíper, então eu vou unir bem aqui as 2 pontinhas que a gente acabou de fazer o acabamento e vou marcar o meio fazendo um piquezinho bem pequenininho com a tesoura. Pode marcar já dos 2 lados, a gente vai precisar dessa marcação aqui, na outra metade do zíper também. Pode cortar bem pouquinho assim. E aí eu vou pegar agora a parte estampada, que já está cortada no molde, eu vou dobrar ela ao meio e vou fazer a marcação central na parte de cima, que é a parte mais redonda do molde. Aqui eu também vou fazer um pequeno pique. E eu já vou aproveitar que a gente está fazendo as marcações para pegar a parte das costas da bolsa, que é aquele jeans todo quiltado de florzinhas, eu já vou marcar ele também, porque ele vai ser o próximo a ser costurado aqui com o zíper. Então, já marca aqui também. Prontinho, vou reservar esse jeans matelassé e a gente vai começar pela parte estampada. Eu vou posicionar esse zíper aqui, ó, com o pique bem posicionado, um junto com o outro, e aí você pode colocar alfinete ou clipes de costura. Vou trocar o calcador da máquina para o calcador de zíper e a gente vai começar a costurar esse zíper aqui. Viu só como é fácil tirar e colocar outro calcador nessa máquina? Se na sua máquina não for tão simples assim, saiba que você pode tornar essa tarefa mais fácil. Essa daqui é uma haste de engate rápido para a máquina. Ela tem encaixe universal através desse parafuso aqui. E nós temos essa peça à venda no site. Então, se na sua máquina não é tão simples assim, você pode tornar essa tarefa fácil colocando uma haste de engate rápido. Inclusive, a gente tem também no site vários modelos de calcadores que servem nessa haste. Então, aproveita para visitar o site assim que você terminar essa aula.
tirei o clips, já dá pra ver que ficou bem redondinho aqui, né? Ficou muito bom. E agora a gente vai posicionar o forro aqui por cima. Eu aproveitei e já fiz um pique centralizado aqui. Vou posicionar aqui juntinho com os piques anteriores. E aí a gente vai refazer essa mesma costura só por cima do zíper, fixando aqui o forro. E aí vocês podem passar ferro com bastante capricho, estica bem essa costura aqui, para ela ficar bem redondinha, bem bonita. E aí, depois de passar o ferro, aí vocês vão rebater aqui essa parte arredondada com um pouquinho menos do que um pé de máquina, pode ser mais pertinho aqui do zíper, só a parte onde tem zíper, tá? O resto, por enquanto, vai ficar assim, soltinho. É mais fácil rebater com o zíper assim em pezinho, mas logo em seguida a gente já pode virar ele para a posição que ele vai ficar oficialmente nessa bolsa e ver como é que tá ficando o acabamento aqui. A costura redonda ficou bem bonita, já dá para ter uma ideia como vai ficar a parte da frente dessa bolsa, né? Vou reservar essa peça agora e a gente vai fazer a instalação do bolso interno e todas as pences antes de continuar a montagem. Peguei a metade do forro que ainda estava sobrando, coloquei a parte arredondada, que vocês já sabem que é a parte de cima, aqui para cima, e coloquei o bolso posicionado 5 centímetros acima da base do molde. Centralizei esse bolso aqui e agora a gente vai costurar com bastante retrocesso no começo e no final e vai aproveitar essa instalação do bolso para já fechar aquela abertura aqui por onde a gente desvirou. E agora, a gente já vai começar a costurar as pences que vão dar um pouco de profundidade para essa peça. Então, você vai dobrar aqui, de modo que se encontrem as duas linhas aqui finais da pence. Então, tá aqui e aqui. Encontrou direitinho, vai costurar e aí depois corta. Como essa pence é bem pequenininha, se você quiser, não precisa nem cortar. Você pode deixar ela aqui, que ela não vai atrapalhar em nada. Com todas as pences feitas, eu peguei de volta aquela peça onde a gente já começou a instalação do zíper e antes de colocar a parte de trás da bolsa aqui, eu vou colocar o forro dessa peça para cima. Então, quando eu olhar aqui, a gente só vai ter uma camada, que é a externa, que tem sarja e manta acrílica, e aqui, só nessa camada, a gente vai posicionar o porta-alça, que vai ficar logo aqui onde termina o acabamento do zíper, desse jeitinho aqui. Então aqui a gente vai fazer uma costura bem reforçada e vai repetir o mesmo processo com o outro porta-alça aqui na outra extremidade do zíper.
Porta-alça instalado, pode voltar o forro aqui para o lugar. E agora a gente vai pegar a parte das costas da bolsa, que é o jeans quiltado, vai posicionar o pique dele aqui, junto com aquele pique que a gente fez no meio do zíper. Coloca clips e vai costurar igualzinho a gente fez com a primeira parte. É muito importante você ter atenção nesse passo para manter aqui, ó, direito com direito da parte externa e o forro tá aqui atrás. Logo na sequência, depois que a gente costurar aqui, aí a gente vai posicionar o último forro para cá também. Mas por enquanto, muita atenção nessa parte aqui. Nossa peça tá assim, eu vou virar aqui pro lado que já tem forro e vou posicionar a última camada de forro aqui, encostando bolinha com bolinha, centralizando o pique, coloca clips de novo e vai costurar só a parte do zíper. Pode desvirar essa peça para a gente rebater também o outro lado. Eu abri o zíper para facilitar essa etapa e olha só como ficou bonito esse acabamento de zíper aqui por enquanto. Aqui a gente ainda tem um pouco de desfiado e tudo mais que já vai sumir, mas aqui ficou muito bom. Eu espero que o de vocês tenha ficado bonito assim também. Agora a gente está com a parte do zíper toda prontinha, só falta fechar a parte de baixo e unir o forro. Só que antes de fazer isso, a gente já vai instalar essa peça aqui de fecho, que é um fecho extra, que fica mais bonito e também dá mais segurança para a bolsa, aproveitando que a parte de baixo ainda está aberta, porque aí a gente consegue aqui, ó, embutir o acabamento desse botão de imã aqui na parte interna, sem que apareça nada no forro, e consegue já fixar com facilidade esses rebites também. Então essa peça ela vai ficar aqui e vai funcionar como um item extra de segurança e também um embelezador a mais na nossa bolsa. Marquei o meio com giz dessa parte aqui do zíper e é aqui que eu vou posicionar o nosso fecho com fivela, bem em cima do tracinho para poder marcar onde a gente vai furar para fazer a instalação desses dois rebites. E aí, depois que a gente instalar o rebite aqui de cima, aí sim a gente vai marcar com mais segurança o botão de imã aqui de baixo para poder fazer os dois rasguinhos no tecido que a gente usa para passar as perninhas do botão. Vou mostrar todos os detalhes para vocês.
Na sequência, a gente vai apertar com o balancim para fazer o final da fixação aqui, mas ele já fica pré-fixado e encaixado o rebite. Com ele assim, a gente já consegue marcar a parte do botão de imã aqui embaixo. Mas é importante você olhar se está tudo bem retinho, se está tudo no lugar, porque depois não tem como mudar. Então, a gente não pode errar essa etapa. Para marcar a parte de baixo, eu costumo dar uma sujadinha no botão com giz, posicionar como eu quero que ele fique, fechado. E aí, o próprio botão vai marcar aqui para mim. Com base nisso, eu vou usar a chapinha de fixação do botão de imã, bem posicionado aqui, para fazer a marcação dos 2 cortezinhos que a gente deve fazer para passar essas pernas fixadoras da parte de baixo do botão de imã. Com a ajuda da tesoura ou outra ferramenta, você vai dobrar as perninhas de fixação assim, e o seu botão está preso, bem fixado aqui na parte de fora da bolsa. Agora sim, o acabamento ficou todo embutido, aqui no forro não vai aparecer nada e você vai ter um botão de fecho extra para sua bolsa. Agora vamos para a parte de finalização, onde a gente vai unir todas as camadas e acabar com esse tanto de tecido desfiado aqui que já não vai aparecer mais. Para o fechamento, a gente vai juntar aqui embaixo tudo o que é forro e para cima tudo o que é parte externa estruturada. Aqui no meio vai ficar essa aba que já está toda costurada, então a gente precisa costurar aqui e aqui. Só que é importante deixar uma abertura na lateral do forro para poder desvirar a peça e é importante caprichar bastante nessa partezinha aqui, chegando bem pertinho de onde termina o acabamento do zíper. Então eu vou começar pelo forro e depois a gente costura a parte de cima. Outro ponto importante é que na hora de costurar a parte de cima, essa parte do zíper não pode de jeito nenhum entrar na sua costura. Então você vai afastar ela aqui para dentro para unir essas duas partes e começar a costurar. Isso não pode acontecer, o zíper entrar na costura, não pode acontecer em nenhum dos dois lados. Parei a costura, vou pular aqui mais ou menos uns 10 centímetros e aí eu volto a costurar. E ali vai ser a abertura para poder desvirar. Aqui é a parte onde eu vou empurrar o zíper bem para dentro, unir as duas laterais estruturadas aqui e começar a costurar. Pela abertura que eu deixei no forro, eu vou colocar minha mão e vou começar a puxar da parte mais distante, que é o fundo aqui da parte externa. Muito cuidado para desvirar, para não ter perigo de a essa altura do campeonato você rasgar o forro. Então vai puxando devagar, vai ajeitando, amassa um pouquinho, passa mais um pouquinho e vai bem devagar até você conseguir desvirar tudo para a gente poder fechar o forro, fazer a instalação da alça e ver essa bolsa linda finalmente pronta. Bolsa desvirada, vou ajeitar aqui a abertura do forro para poder fechar, então vinca bem com a margem de costura que a gente não usou para dentro. Se quiser pode até passar o ferro para ficar mais vincadinho ainda, e aí vai para a máquina com linha da cor do forro e vai fazer uma costura aqui fechando essa abertura. Coloca o forro lá para dentro, ajeita bem e agora a gente vai fazer a instalação das alças e apertar esse rebite, que a gente não pode esquecer. Para a montagem da alça, eu vou começar refilando as pontas do couro. Essa tira de couro que a gente tem aqui na loja Carol Vilalta é couro de verdade mesmo.
Então, às vezes ela vem com a pontinha assim um pouco desgastada, é só cortar, não vai fazer falta esse pedacinho. E o legal é que é uma alça muito durável. Então você pode colocar aí nas suas bolsas sem preocupação, porque ela não vai estirar com o tempo, não vai estragar, não vai acontecer absolutamente nada com ela. Ela dura muitos anos. Eu começo pegando a tira de couro, passando por cima e por baixo do regulador, assim. Aqui vai o nosso primeiro rebite. Vou usar o alicate vazador, vou fazer um furo bem centralizado. E já vou posicionar o rebite aqui. Esse alicate vazador, gente, é uma ferramenta que ajuda bastante quando você vai trabalhar com alça ou com fixação de qualquer tipo de acessório, porque ele realmente remove o material ali do meio. Ele não só abre espaço, mas ele remove mesmo o material. Então fica bem mais fácil de você trabalhar, principalmente com couro ou material sintético, quando você tem uma ferramenta assim. Vou pegar a outra ponta da minha alça, que tá aqui, então eu vou segurar essa com uma mão, vou passar essa ponta aqui na argolinha aqui da bolsa com a outra mão. Venho com essa ponta e passo com ela de novo por dentro do regulador. Então ela vai subir aqui e descer. Então esse lado aqui, ó, já tá fixado. E agora falta só essa pontinha que a gente vai prender aqui. Eu vou deixar um pouquinho mais de espaço porque eu gosto de colocar 2 rebites, eu acho que fica mais bonito. Então eu vou deixar sobrar um pouquinho mais aqui para eu ter espaço para esses 2 rebites. E a nossa alça vai ficar assim. Fica assim, e agora a gente vai para o balancinho para fixar. Eu tô com uma matriz tamanho 1,5 aqui no balancinho e a gente vai conseguir fixar todos os rebites dessa bolsa com a mesma matriz. Então o da alça é 1,5, mas o que vem nesse acessório aqui é um pouquinho maior. Mas não se preocupe, porque você vai conseguir fixar todos sem ter que trocar a matriz. Essa daqui é a nossa bolsa Mariana finalizada. Como vocês viram, ela é uma bolsa bem simples de fazer, uma bolsa fácil e que fica muito segura porque ela tem um duplo fechamento. Mesmo que você esqueça, por exemplo, de fechar essa parte aqui, você ainda tem que abrir um zíper e colocar ela assim para cima para conseguir acessar o conteúdo da bolsa. Então fica uma bolsa bem fechadinha, bem segura mesmo. E é lógico que esse fecho aqui dá um charme extra na peça. Todos os materiais para fazer a sua bolsa Mariana você encontra no site da loja Carol Vilauta, que eu vou deixar aqui embaixo para vocês, é www.carolvilauta.com.br. A gente envia para todo o Brasil e eu vou deixar também todos os materiais com o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Muito importante, o molde está disponível para você baixar gratuitamente aqui também na descrição. Então clica ali embaixo em ver mais, você vai ver o texto completo com tudo que você precisa, tá? Não esquece de comentar se você gostou dessa aula, dá a sua opinião aqui, se você gostou, se você vai fazer. Se você fez, manda foto pra gente ver, deixa o joinha no vídeo e se inscreve no canal. Eu te vejo na próxima aula.